se debruçado sobre o apelo que Paulo faz a Filemão acerca de um homem, mas a verdade é que tem muita revelação aqui. Eu quero ler com vocês Filemão 1:8. Declara assim: por isso, Filemão só tem um capítulo, né? O versículo é de número 8. Sejam bem-vindos ao Mevan Belfor Roxo, amém? Amém. Sejam bem-vindos ao Mevan Belfor Roxo, amém? Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Filemão. Filemão só tem um capítulo, é maravilhoso. Essa carta é uma das cartas mais lindas, porque ela condensa uma verdade da Bíblia. Talvez você nunca tenha se debruçado sobre o apelo que Paulo faz a Filemão acerca de um homem, mas a verdade é que tem muita revelação aqui. Eu quero ler com vocês Filemão 1:8. Declara assim: por isso, Filemão só tem um capítulo, né? O versículo é de número 8. Por isso, ainda que eu tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, eu agora resolvi te pedir, em amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora eu sou prisioneiro por conta de Jesus Cristo. Eu te peço, por meu filho Onésimo. Eu gerei Onésimo nas minhas prisões. Sabe, Filemão, em outro tempo, ele te era inútil, mas agora, a ti e a mim, ele me serviu nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem você saber, para que o teu benefício, a tua benevolência, não fosse forçada, mas voluntária. Porque bem pode ser que ele tenha se apartado de você por algum tempo, para que você um dia o tivesse para sempre, não já como escravo, mas mais do que escravo, como um irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, eu te peço, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, escreve aí, põe na minha conta, porque eu, Paulo, da minha própria mão estou escrevendo agora. Eu vou te pagar, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim você me deve. Amém? Irmãos, esse texto é um texto que no versículo 10, se você na verdade lê numa versão menos ortodoxa, você vai perceber que a palavra filho vai aparecer algumas vezes. E é a história de um servo. Hoje não se fala mais escravo, porque parece que isso é ofensivo, mas era comum que houvessem senhores e escravos. E por alguma razão, Onésimo resolveu fugir do seu senhor, a saber, Filemão. E isso, os caminhos da vida, que na verdade são os caminhos do Espírito, levaram esse escravo fugitivo a ter contato com Paulo, o prisioneiro. E agora Paulo, de alguma forma, conseguiu acessar o coração do servo Onésimo. E agora Onésimo já não é mais servo, mas ele é gerado nas prisões e no Evangelho a partir do Espírito e do testemunho do apóstolo Paulo. E agora Paulo, consciente da coisa certa, ele tem vontade de reter Onésimo consigo, mas ele diz: eu quero fazer a coisa certa. E eu sei que ele foi afastado de ti, mas pense, Filemão, provavelmente ele foi afastado de ti por um tempo, para que houvesse cura, porque agora ele vai estar perto de ti para sempre. Recebe a Filemão, não como escravo que pode e deve ser castigado, mas como um irmão amado, porque ele recebeu o nosso Senhor, e ele é meu filho. Então, se ele te deve alguma coisa, se ele te deu algum prejuízo, escreve na minha conta,
e eu, Paulo, estou escrevendo essa epístola para você, do meu próprio punho. É interessante notar que quando Paulo diz, não só dessa vez, em algumas outras vezes, vede com quão grandes letras eu escrevo, ele está dizendo assim, sou eu que estou escrevendo, eu não estou ditando para alguém escrever. Todos nós sabemos que Paulo muito provavelmente tinha um problema de visão. Então, na maioria das suas cartas, ele era auxiliado por alguém, que ele ia ditando e a pessoa escrevendo. Mas em alguns casos ele diz, sou eu pessoalmente quem estou escrevendo. Mas a verdade é que Paulo não gerou um servo, ele não gerou um membro de igreja, ele não gerou um filiado a uma denominação, ele gerou um filho, irmãos. Ele diz, ele é o meu filho, nas minhas entranhas e nas minhas prisões, amém? E eu queria conversar com vocês um pouco sobre esse assunto paternidade. E aqui não se trata de paternidade biológica, não se trata de paternidade espiritual, se trata de uma paternidade ministerial. Isso é muito importante, irmãos, porque nós só temos um papai que está no céu, que é o Senhor. Nós temos o nosso papai biológico que está na terra. Mas ministerialmente falando, nós podemos gerar e podemos ser gerados também. Amém? E eu queria te dar as características de uma paternidade que é ministerial, mas ela não é usurpadora. Porque todas as vezes, irmãos, que Deus vem e estabelece um tempo, crava uma bandeira na terra acerca de um assunto, os homens tendem a fazer um exagero sobre aquilo, e o exagero sempre termina num excesso e acaba se tornando uma usurpação. E muita gente deixa de desfrutar aquilo que é legítimo por conta daquilo que é falso, e inundou, fazendo com que o legítimo quase ficasse escondido. E eu queria trazer para vocês características de uma paternidade que é legítima, ministerialmente falando. Marcas de uma paternidade da qual você pode se aproximar sem o medo do uso e do abuso. A bem da verdade significa dizer que se essas marcas não estiverem presentes, muito provavelmente você corre algum tipo de risco. Então vamos caminhar um pouquinho nisso. Também eu digo que essa palavra me marcou muito, porque eu a recebi de um grande homem de Deus, se eu não me engano em 2018. Quando eu estava ali, fui em Lagoinha conhecer, eu acho que foi um ano anterior, e tive a oportunidade de conhecer tanta igreja com o pastor Márcio. E essa palavra foi uma pancada em mim, eu comecei a notar tudo. Eu tenho até hoje, a bem da verdade, alguma coisa foi acrescentando ao longo desses anos, alguma coisa a gente foi abrindo luz, mas essa palavra eu recebi também. Eu quero compartilhar com vocês, amém? Então, a primeira coisa, e quando eu me lembro que quando o pastor Dan começou a pregar, na primeira frase, ele já me capturou, porque ele pegou talvez a verdade mais impactante daquela mensagem. Eu falei, uau, é isso, eu já sabia que era, mas eu precisava dar um nome para aquilo que já existia. Sabe quando tem uma criancinha, mas você não sabe o nome, mas ela já corre entre nós, já nos alegra? É isso, e eu comecei a dar nome. Então, a paternidade, irmãos, ela é sempre convidativa. Ela nunca é intimidadora. Você pode estar na presença de Jesus e não ser intimidado por Ele, mas você pode estar na presença de qualquer outro líder e se sentir intimidado. Jesus não precisa intimidar ninguém, Ele não precisa ser altivo com ninguém, embora Ele tenha poder para isso e tenha legitimidade, porque Ele de fato é aquele que está no lugar mais alto. Mas a Bíblia diz que, sendo Deus, Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se humilhou e assumiu a forma de servo. De maneira que qualquer paternidade ministerial que não se pareça com o olhar convidativo de Jesus, é algo que nós devemos olhar mais de uma vez e ver se é isso que nós queremos. Porque quando falamos em paternidade, mas vivemos num ambiente intimidativo, fica pesado, irmãos. E eu sei que muitos de nós talvez tenhamos crescido em lares em que o programa educador, a didática educadora era pela pressão, por conta
dos antigos ensinamentos, era por conta talvez até de um olhar mais duro. Mas deixa eu te falar uma coisa, o meu Jesus já sabe o quão machucado você já foi nessa vida, o quão já te bateram. Ele não veio para te olhar e te humilhar com o olhar dele. Ele não veio para expor aquilo que você já sabe. Ele não veio para te machucar, cara. Então, a paternidade de Deus e a paternidade ministerial, elas sempre são um convite, nunca um pé na porta. Amém? Prova disso é que esses dias ouvindo um outro pregador, ele foi muito feliz quando disse que o eis que estou à porta e bato, não é Jesus pedindo para entrar no coração, mas é Jesus pedindo para entrar numa igreja. E igreja aponta para ministério. Então a paternidade ministerial sempre bate na porta, ela nunca arromba a porta. Vocês estão comigo, sim ou não? Então essa é uma marca. Se você encontra essa marca nessa casa, glória a Deus. Ah, pastor, eu estou pensando em ir para outra casa ministerial. Amém, irmãos? Mas por favor, procure essa característica. Irmãos, ela jamais substituirá Jesus, porque a paternidade ministerial, ela está sempre procurando ajudar você a cumprir o seu propósito, de forma que você também flua como cooperador disso. Agora, veja, a gente precisa entender que não tem como nós fluirmos carregando algumas obsessões, de maneira que muitas vezes eu recebo irmãos aqui, pastores tão preciosos, gente tão amada, tão querida, mas que por conta de algumas feridas, aquela pessoa talvez ache que o fluir aponta em ter um microfone na mão, quando na verdade, irmãos, a parte do microfone é uma parte mínima relacionada à nossa vida. A maior parte que nós vivemos não é com o microfone na mão, pelo menos eu. Eu sei que existem pastores e pregadores que passam muitas horas, viajam o mundo, e glória a Deus por isso. Mas nós aqui, o nosso fluir, e eu acredito que na vida desses homens também, tem muito mais a ver como eles são em casa, como eles são no trânsito, como eles são no dia a dia, na academia, na faculdade, nos estudos, no namoro. Como é que você é? Esse fluir não tem a ver em você subir numa plataforma e dizer, oh, Deus está me usando. Eu penso, irmãos, que Deus usa muito mais além daqui do que aqui. Aqui é só uma maneira de estarmos juntos, celebrarmos, adorarmos aquele que tem cuidado de nós. Mas o que é de verdade mesmo, ou melhor, o que é mais intenso, não é o aqui, mas é o que surge apesar daqui, é o que surge fora daqui, porque você há de convir que aqui é gostoso demais, irmãos, mas aqui é tudo protegido, a acústica é pensada para melhor, a luz é pensada para funcionar, a gente tem a Nikele, outros irmãos, sempre abençoando a gente com uma canção, uma melodia por trás. Eu vou te perguntar, irmão, na academia tem alguém tocando canto teclado? Muito pelo contrário, é uma música bem diferente, concorda comigo? E quando você está lá no mercado, lá no Guanabara, não tem música, irmão, só tem as propagandas. É lá que você tem que fluir. Imagina, no colégio, você está lá, as criancinhas gritando, é lá que eu preciso fluir. Vocês estão comigo? Então, irmãos, a paternidade, ela vai sempre ajudar você a amar Jesus e nunca substituir Jesus. Mas nós devemos tomar algum cuidado, porque nós achamos que fluir significa estar debaixo de um paradigma, plataforma, púlpito, microfone. É como se fosse uma tríade, sem ela nós não podemos dizer que estamos fluindo. Glória a Deus que aqui vocês, nem eu nem vocês somos assim, amém? Pastor, mas por que você está falando de paternidade? Lê o texto de Onésimo, é só você ir no versículo 10, que Paulo vai dizer, eu tenho um filho. Então, ali está a expressão da paternidade. A paternidade, irmãos, ela não gera pelo bolso, ela gera pelo coração. Olha que coisa interessante. Paulo, muito provavelmente, teve acesso a homens e mulheres ricos e ricas. Homens e mulheres que sustentaram o seu ministério. Ele tinha acesso à coleta dos santos. Certa vez ele disse que estava muito bem e recebeu mais do que precisava. Isso é abastança, isso é sobejar, amém?
Mas quem ele gerou? Também um escravo. Significa dizer que, irmãos, quando você encontra uma paternidade ministerial, ela não vai olhar o quanto você tem no bolso, mas o quanto você carrega de Jesus dentro de si. Amém? Pastor, você é contra dinheiro? Irmão, eu não sou contra dinheiro. Quando a gente fica sem dinheiro, fica complicado, amém? Mas a gente não pode associar isso a gerar ministerialmente, ou a caminhar debaixo, ou ao lado, ou em favor de uma paternidade que irmãos, que só olha para o bolso. Vocês estão comigo, sim ou não? Eu já contei para vocês, eu já tive em alguns lugares bem interessantes, bem elegantes, bem refinados. E também já fui em festas muito bacanas, assim, muito finas. Mas eu nunca vou esquecer, jamais. Quando eu era bem jovem, eu tinha 30 e alguma coisa. Isso já vai quase 25 anos. Eu fui convidado para uma festa de 15 anos. Era uma menina da minha igreja. Ela morava num morro. E não era uma comunidade, era um lugar meio agrícola, como eu digo, rural. Mas a família dela era uma família muito simples. E eles eram felizes, irmãos. É claro que com as lutas deles. E eu fui naquela festa de 15 anos, era difícil porque toda a geografia era tudo muito íngreme, então eu tinha que ficar com um pé numa parte mais alta e o outro pé na parte mais baixa, porque era assim. E a festa se deu lá. Irmãos, foi uma das festas de 15 anos mais bonitas que eu já fui. Aquela menina com o vestidinho dela, simples, que a mãezinha provavelmente fez em casa, ou pegou emprestado. O paizinho deve ter lutado muito para botar aqueles salgadinhos, ia servindo a gente. Que coisa gloriosa, irmãos. Kelly, que coisa linda. Aquela menina, o rostinho dela brilhava como se fosse um sol. Eu me senti tão feliz ali. Eu disse, uau, isso marcou tanto a minha vida que até hoje, eu lembro, provavelmente se eu ver essa jovenzinha, que não é mais uma jovenzinha, é uma jovem ainda, eu não vou conhecê-la, mas aquilo marcou a minha vida. Mas não significa dizer que em outros lugares mais suntuosos eu também não via Deus. Eu vi também. Significa dizer que não é o quanto você tem no bolso, mas é o quanto você carrega da presença. Amém? E nós precisamos ter olhos atentos para reconhecer a presença em todos os lugares. Não só nos lugares planejados como aqui, em que tudo é feito para que você possa desfrutar da presença, mas em lugares improváveis, em que você talvez ache que não vai encontrar a presença, seja porque não é um ambiente religioso, seja porque você vê que não é um ambiente socialmente rico, mas não importa, a presença do Senhor pode se manifestar aonde Ele quiser. Ou você esqueceu do que disse Isaías, quando disse que a glória de Deus, ele viu o Senhor, e a glória do Senhor cobria todas as igrejas de parede preta? Não, irmão. Ou todas as igrejas ortodoxas? Também não. A glória do Senhor cobre toda a terra. Amém? Amém? Então a paternidade, ela vai sempre te ajudar a caminhar no seu propósito. A paternidade, ela vai sempre apontar o fundamento. E ela vai ajudar você a aprofundar a sua identidade nesse fundamento. Irmão, uma coisa que me alegra é que eu sei que vocês sabem que o fundamento dessa igreja não é um ser humano. Mas, quer dizer, não é que não seja um ser humano, porque Jesus veio como homem, mas o fundamento dessa igreja não somos nós, é Jesus. Sabe qual é a minha grande alegria nisso? É que eu sei que um dia o Senhor vai voltar, ou vai nos recolher, vai fazer alguma coisa, ou nós vamos ficar mais velhos, mas o fundamento permanece. E as pedrinhas que vão sendo colocadas a partir do fundamento permanecem, elas vão edificando, edificando, edificando. Amém? Então, entenda que a paternidade sempre vai apontar para Jesus e não para si mesmo. Nós precisamos estar atentos, como eu disse no início, aos extremos dos homens, porque toda vez que Deus derrama algo, o homem vem e derrama um extremismo. Então, a paternidade jamais vai violar a sua consciência.
A paternidade ministerial jamais vai violar o seu casamento, vai violar a sua relação com seu filho, com sua filha. Irmão, deixa eu te contar uma coisa: a paternidade ministerial não tira do seu pai ou do seu filho, que você é pai, a capacidade de um relacionamento mais de entranhados afetos. Muito pelo contrário, a paternidade ministerial não afasta o pai biológico, e ela aproxima, ela chega para perto, ela diz: honra o teu pai, cara, vai lá, amém. Qualquer coisa fora disso, acenda o alerta vermelho. Por quê? Porque como é que uma paternidade dita ministerial ensina você a desonrar os pais? Eu não estou dizendo que você tem que fazer alguma coisa que talvez seja fora da sua consciência, porque você tem um pai ou uma mãe biológica. Mas eu estou dizendo para você que, em nome de Jesus, nós vamos honrar também as Escrituras que diz: honra o teu pai e a tua mãe. Amém, irmãos? Então, a paternidade ministerial nunca vai olhar para sua esposa, cara, de uma forma que não deve ser olhada. Nunca vai olhar para o que você carrega como patrimônio com o desejo de ter e tirar de você. Na verdade, a paternidade ministerial, ela folga, ela se alegra, ela se regozija quando você, muitas vezes, cresce mais do que aquele que você chama de um pai ministerial. Por quê, irmãos? Porque só um pai, só a paternidade, a maternidade conseguem celebrar a ascensão de um filho. O filho fica mais famoso, fica mais grandão, fica mais rico. Os pais celebram. Por quê? Porque nós nos alegramos, é da natureza de um pai, de uma mãe, quando vê o filho chegando num lugar em que talvez você não tenha chegado, você diz assim: glória a Deus, Deus deu graça, eu não fui, mas Ele está lá. Amém? Então, se você relacionou com alguma paternidade ministerial, que tentou limitar você, que tentou prender você, que quando você começou a ser erguido pelo Senhor, alguém foi e te deu uma rasteira em nome de uma pseudo-espiritualidade, novamente, acenda o sinal vermelho, porque provavelmente você estava debaixo de alguma coisa, mas não ao lado de uma paternidade ministerial. Então, você precisa entender que a paternidade ministerial, ela sempre sonha que você cresça mais. Nós precisamos entender que um pai ministerial nunca vai gerar em você um tipo de dependência, para que você fique, para que você não consiga caminhar na ausência física, na ausência da presença física desse pai. Então, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que ser um pouco transparente aqui, transparente literalmente, de maneira que você olhe os olhos e veja alguém além de mim, que é Jesus. Um pai ministerial não se deixa ser adorado. Ele pode ser honrado, mas não se deixa ser bajulado. Vocês estão comigo? E às vezes as pessoas, por falta de ferramentas emocionais, não conseguem entender a diferença entre honra e bajulação, porque é difícil relacionar com a honra, mas na bajulação, muitas pessoas já fizeram isso no passado. Então, muita gente entende mais sobre bajulação do que sobre honra, e confunde, diz assim: ah, mas você está bajulando. Não, o cara está honrando, irmão. Só que como você nunca viu honra, tudo que você vê como honra, você chama de bajulação. E por outro lado, existe também o outro lado, a outra mão, que tem gente que, por não saber o encorajamento da honra, por não ter a ferramenta da honra, só consegue bajular. Mas um pai ministerial, para chegar nesse lugar de pai, tem que ser maduro, irmãos. E nessa maturidade, ele vai ensinar o que é honra, e ele vai ensinar o que é bajulação. E quando alguém, talvez de uma forma até sem querer, ela não percebe, está bajulando, ele vai saindo, ele vai sendo educado, mas ele não se deixa receber aquela adulação, aquela pseudo-adoração. Aliás, a nossa leitura devocional de hoje foi sobre o Herodes Agripa, né? Que foi comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Irmão, não é porque ele não falou glória a Deus na igreja, não.
É porque disseram para ele assim: uau, você quando fala, você parece um Deus. Sabe o que ele disse? Pareço mesmo. Isso é eu tentando poetizar, né? Porque quando ele não diz nada, quando ele não diz assim, não, eu não sou a voz de Deus, eu não sou Deus na terra. E aí acontece o que acontece. Vocês estão comigo? Então, a paternidade ministerial, ela não deixa que você adore essa paternidade. Ela não cria uma dependência disso. Ela não faz com que você só funcione na razão da presença, mas sobretudo na honra da ausência. Amém? Eu já falei que um pai nunca pedirá para você violar a sua própria consciência. E agora, irmãos, eu vou tocar num assunto que eu não toquei anteriormente. Sobretudo dinheiro. Dinheiro. Deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Como pastor dessa casa, é óbvio que eu tenho muitas vezes irmãos que vêm abrir o coração comigo sobre suas lutas e dores e sobre suas vitórias também. Então, não é que a veia profética esteja pulsando, é porque como pastor da casa, eu acabo tendo informações acerca de tantos assuntos. E a maioria sabe aqui, a gente já carrega isso há muitos anos, que o que você conversa conosco, fica conosco. E a gente até fala lá no escritório, irmão, isso não vai sair daqui, você pode ter absoluta segurança. Às vezes as pessoas querem que a gente converse com outras pessoas e eu peço assim, você me autoriza? Mas onde é que eu quero chegar? Não é pelo fato de eu saber que alguém talvez tenha crescido um pouquinho financeiramente, ou tenha chegado num lugarzinho melhor financeiramente, que eu vou lá ficar mandando cartinha, usurpando, entrando naquele lugar financeiro. Vocês estão comigo? Agora, é claro que nós temos os companheiros, aqueles irmãos de obra, que muitas vezes nós temos um desafio e a gente pede, irmãos, mas nunca para nós. A gente nunca usa disso, vocês estão entendendo? Sim ou não? Agora, por outro lado, a gente é honrado. Os irmãos são queridos nossos, alguns irmãos fazem questão de nos abençoar. Mas, irmão, você acha que a gente vai ficar pedindo o contra-cheque dos irmãos? Não, querido. Vocês estão comigo? E é por isso que boa parte da igreja do Senhor está machucada. Porque parece que tudo gira em torno do dinheiro, irmãos. Eu estava ouvindo uma história esses dias sobre o quanto de terra uma pessoa precisa. Você já ouviu essa história? O quanto de terra uma pessoa precisa. Então diz que havia um homem e ele morava no campo, região agrícola, e quem planta precisa de terra, não é isso? É diferente de nós que somos urbanos. E ele queria ter terras, porque ele começou a plantar, e a lavoura dele começou a crescer, e ele disse, eu preciso de mais terras. E ele negociava, até que ele ficou muito poderoso, e adquiriu muitas terras, as suas plantações eram vastas. Mas ele soube de um lugar numa nação, em que as terras estavam sendo dadas gratuitamente. Eram terras incríveis, aquela nação não cobrava um imposto de renda, a alíquota era baixíssima, ele falou, eu vou para lá. E quando ele chegou para lá, ele teve uma surpresa, porque o dono de todas aquelas terras naquela nação era um chefe tribal. E o chefe tribal disse assim, você quer terra? Aí ele falou, eu quero, eu tenho dinheiro para comprar. Ele falou, mas aqui a moeda é diferente, você vai pagar de um outro jeito. Como é que eu vou pagar? E aí aquele chefe tribal deu para ele uma pá e falou assim, olha, você vai caminhar e depois você vai voltar. Quando o sol começar a nascer, a sua caminhada inicia. E quando o sol se esconder atrás daquela montanha, a sua caminhada termina. E tudo que você conseguir demarcar, você vai e volta nesse ponto exato, é teu. Uau! O cara ficou fora de si, marcou para daqui a 3 dias e se preparou, pegou um cântaro de água e pegou tudo, só que durante o dia 47 graus e tinha que ser a pé, irmãos. Ele pegou a sua pazinha e foi caminhando, ele pensava assim, eu sei que eu tenho que voltar esse tanto, mas eu acho que eu consigo mais 5 quilômetros, e caminhava, e estava quase dando meio-dia, ele disse assim, mais 3 quilômetros, e ele já tinha andado uns 40 km, Marquinho,
40 quilômetros. E ele disse: agora eu volto. Mas quando ele se movimenta para dar meia volta, o cântaro cai no chão e a água se perde. E ele começa a se desesperar, o coração acelera, ele começa a andar rápido, e quando ele vai ver, já são 4 horas da tarde, faltam 2 horas e ainda muitos quilômetros, até que ele percebe que o sol está se pondo, mas ele pensa assim: talvez aonde eles estão o sol ainda não se pôs, então se eu correr, eu consigo chegar. Faltavam cerca de 10 minutos, e ele, no último esforço, ele corre e ele chega. E quando ele chega, ele tinha caminhado muitos quilômetros, ele para diante do chefe tribal e morre. Daí o chefe tribal pega a pazinha dele e faz um círculo de 1,80 por 80 e diz assim: essa é toda a terra que ele precisa agora, vamos sepultá-lo. Nunca se esqueçam, irmãos, que por mais que a gente conquiste, por mais que Deus nos dê, o nosso compromisso é com a eternidade. Amém? Historinha pesada essa, né? Conto mais não. Mas a paternidade ministerial, ela nunca vai usurpar o que você tem, nunca vai usurpar a sua família, nunca vai roubar a sua família, nunca vai roubar o seu dinheiro. Pelo contrário, vai ajudar você a edificar ainda mais. Irmãos, eu quero dar algumas dicas. Não parem. Os pais são bons em construir torres para que os filhos possam ver. Cuidado para que essas torres não se tornem castelos sem porta, em que você só consegue ver, mas não consegue sair para desfrutar. Então, a porta sempre tem de estar aberta. Muitos entram, alguns saem, mas a paternidade ministerial não obriga ninguém a se sentar na mesa. A mesa é convidativa, mas ela não é uma prisão. Nunca perca o seu fogo. Nunca fique preso em uma torre. Nunca perca a sua visão. E ainda que os anos passem, e certamente eles passarão para todos nós vamos permanecer acesos, amando ao Senhor. E se você desejar, talvez a gente consiga caminhar em paternidade ministerial, sem usurpação, sem violação da consciência, mas com maturidade. E uma coisa que eu sei, irmãos, nós não estamos buscando só por filhos, mas nós estamos buscando por filhos que se tornem pais ministeriais. Mas, como a minha filha até pregou esses dias sobre habilitação para guerrear algumas guerras, o que nos habilita a nos tornarmos pais é primeiro sabermos que somos filhos. Se nós entendemos quem somos diante do Senhor, o poder que nos foi dado como filhos, certamente nós poderemos um dia sermos habilitados a nos tornarmos pais espirituais. E eu quero terminar dizendo que boa parte dos celemas e dores e feridas da igreja é porque existem pais que não foram habilitados como filhos e entraram nesse lugar de paternidade sem antes entrar nesse lugar de experimentarem serem filhos de Deus, mas também estarem em favor de uma paternidade ministerial. Deus abençoe a vida de vocês, Deus dê graça para a vida de vocês. Eu sei que a palavra de hoje, ela talvez fique mexendo com você, e esse é o objetivo. Eu te aconselho a ler a epístola toda de Filemon, e se possível leia em 2 versões, leia numa versão tradicional e leia numa versão um pouco mais moderna. Certamente você vai ser mexido com isso. Quero dizer para você, e você que é aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ou da cidade de Belford Roxo, você que é fluminense ou carioca, que está aqui por perto, você vai ser muito bem-vindo. Nós queremos te conhecer, te dar um abraço, te dar um beijo e orar pela sua vida. Amém? Nós precisamos estar no caminho da unidade, reconhecendo a diversidade dentro do corpo, que é para edificação. Quando um edificador se levanta,
as pessoas começam a se levantar junto com ele. Mas é uma palavra que me incendiou de ontem para hoje, e eu preciso compartilhar isso com vocês. Entra num lugar de unidade, de congregar, que você vai estar a menos um passo de receber poder contra principados e potestades. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe as pessoas do seu entorno, Deus abençoe os seus amigos, sendo você um Jó ou não. Deus abençoe as pessoas que te amam, e até aquelas que não te amam tanto, mas que a graça, o poder e o favor, a bênção de Deus estejam com vocês, com as suas famílias, com os seus filhos, maridos, com o seu entorno, com os seus vizinhos, em nome de Jesus. Deus te abençoe.